Boa noite, amada igreja. Domingo abençoado, né? Deus, nos concede. E nesta noite estamos aqui gratos ao nosso Deus, com nossos corações alegres, por mais um dia de bênção que Ele nos concede, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como ovelhas do Senhor, do seu rebanho, para adorarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção, É um grande privilégio para cada um de nós, Eu tenho certeza que é um momento muito especial na nossa vida, ou seja, o maior e melhor momento, quando nós nos reunimos, para estarmos em comunhão aqui, para prestarmos esse culto ao nosso Deus, Ele tem cuidado de nós em todo o tempo, tem velado pelas nossas vidas. Deus é maravilhoso. Vou pedir à amada igreja que se coloque de pé. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, por este dia, pelo dom da vida, pela salvação, por Jesus, o seu Filho, o sacrifício vivo pelos nossos pecados. Hoje é um dia que nós iremos celebrar a ceia do Senhor, esse momento, esse memorial tão importante, que o Senhor Jesus falou conosco, para que todas as vezes, beberes deste cálice, beberes deste pão, nós estaríamos assim anunciando a volta dele até que ele venha. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai celestial, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor concede, Pai, a tua amada igreja, de estar reunida, Senhor Deus, para juntos louvarmos e glorificarmos o teu nome, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas, pela nossa salvação em Cristo Jesus, o teu Filho, meu Pai. Muito obrigado. Quero te agradecer pela vida de cada irmão que se encontra aqui nesta noite. Cada família que está sendo representada aqui, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é fiel, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos, que o teu Espírito Santo nos agregue nesta noite, ó Deus, que neste culto possamos sentir, Pai, a tua presença e alegrarmos o teu coração, Pai, com a nossa adoração. Tenha misericórdia daqueles que não puderam estar aqui nesta noite conosco, Senhor. Cura os que estão enfermos. Liberta aqueles que estão oprimidos, ó Deus, pelos problemas, pelo inimigo, Senhor. Tenha misericórdia. Guarda nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Poderemos assentar. Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 14, nós vamos ler de 1 a 6. João 14, de 1 a 6. Jesus vem dando assim um conselho para a sua igreja, para os seus discípulos, que estavam passando por aquele momento muito difícil, da sua partida, quando Jesus dizia que estava próximo, eles ficavam com seus coraçõezinhos turbados. Nos diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há horas, queridos, que muitas vezes nós andamos com nossos corações turbados, com os problemas que muitas vezes nos cercam, as adversidades diárias, A gente sabe que o mundo vive numa polvorosa terrível, muita violência, muitos problemas, falta de amor, falta de quebrantamento
quebrantamento dos corações das pessoas, né, do homem. Então, muitas vezes nós vivemos isso, às vezes a gente fica também meio turbado, nossos corações, eles são abalados pelos problemas, porque na realidade nós temos as nossas limitações. E os discípulos aqui também, apesar de estar ali com Jesus presente com eles o tempo inteiro, eles também sentiram isso, né? Como nós aqui. E principalmente quando Jesus estava trazendo as últimas instruções a ele sobre a sua partida deste mundo. Então, a gente quando se coloca no lugar dos discípulos aqui, queridos, a gente pode imaginar, puxa, ele aqui com a gente, ele está expulsando demônios, fazendo curas, milagres, e nós, como que nós vamos ouvir essa palavra pessoalmente, novamente? Então Jesus conhecia que os corações deles ficavam turbados, sim, porque havia muitas perseguições contra os discípulos do Senhor, contra o próprio Senhor, e principalmente quando ele anunciava que a sua morte estava chegando. Então essas últimas instruções, Jesus falou para eles: vocês continuem perseverando. Vocês, quando bater o desânimo, vocês têm um ânimo, né? No mundo vocês terão tribulações e aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Então as últimas instruções que Jesus deu a eles antes de partir foram essas. E seus corações estavam turbados. E às vezes, queridos, nós também ficamos turbados, né? Mas o que nos conforta, nos consola, é que ele disse que importa que eu vá, para que o Consolador venha lembrar de vocês de tudo que eu vos tenho dito, né? A gente tem isso aqui, nos instruindo a isso. Então isso nos traz segurança, nos traz paz no coração, nos traz tranquilidade, né? E Tomé vem dizendo aqui para o Senhor, nós não sabemos, nós estamos confusos, porque se o Senhor morrer, o que será de nós aqui contra toda essa tirania que está sendo contra a igreja do Senhor, contra os servos do Senhor? Isso está hoje também, querido. Mas ele diz: não se turbe o vosso coração, eu estarei convosco. Há um lugar esperando vocês na eternidade, e quando vocês olharem para lá, tudo isso aqui para vocês não ser nada, vocês vão vencer. E é assim, queridos, que nós vencemos hoje. Porque quando nós olhamos para cima, o que nos espera, a promessa de Jesus para mim, para você, né? Com aquele sacrifício dele na cruz para nos convencer disso, né? Através do Espírito Santo. Então, quando a gente se agarra com o Senhor, que ora, que pede forças, o nosso coração descansa. Pode ter certeza disso, né? Então, vamos confiar em tudo que Ele nos disse. Ele disse: eu sou o caminho, nós estamos no caminho certo, estamos com Ele. Ele diz: eu sou a verdade, então fique tranquila, só seguir a palavra de Jesus, né? E eu sou a vida. Então, queridos, nós temos vida eterna garantida com Ele. Ele é quem nos garante. Não é qualquer um homem, não é o Paulo, não é o pastor, não é o Marcelo, não é ninguém. É Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que os nossos corações possam ficar tranquilos diante das adversidades, dos problemas que vierem. Muitas vezes a gente parece que vai desfalecer, que vai cair, mas Ele não deixa. Ele está conosco, está nos segurando, né? Na tristeza, na alegria, na dor, o Senhor é presente o tempo inteiro com a gente. Então não se turbe o vosso coração. Quando turbar, ora ao Senhor, a gente vai sentir o refrigério da presença dEle em nossos corações. Eu queria ver se o pastor pode tocar para a gente, livro 123, Bendito Cordeiro, pode ser? Vamos cantar bem bonito, algo mais que a terra. O sangue de Jesus nos purificou, nos limpou, nos tornou alvos. O que manchava, o pecado manchou, o sangue de Jesus purificou. Amém?
queridos durante o período de louvor e puder trazer seus dízimos e ofertas, tá? Fique à vontade. Boa noite. Queria falar, um comunicado ao Ministério Infantil, as crianças que se vissem, que a salinha dela já começou. Agora eu venho pedir que os irmãos possam ficar de pé, para a gente dar a oração.
Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Nesse momento, no próximo cântico, você poderá também consagrar os seus dízimos e as suas ofertas, né? Como todos sabem, nós estamos avançando, a igreja tem feito muitas obras e nós contamos com o dízimo, as ofertas dos irmãos para a obra do Senhor, né? Como a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastância. O Senhor, Ele tem promessas, o Senhor, Ele é fiel. Com certeza Ele vai nos sustentar nos dias difíceis que a gente tem vivido. Mas a gente também não pode se esquecer da obra de Deus. Então, fique à vontade, né? Não se sinta constrangido, porque Deus ama o que dá com alegria.
Gostaria de pedir à amada igreja que abrissem suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Do verso 1 em diante. Eu vou estar lendo primeiro, os irmãos, o segundo a gente vai alternando. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo que chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras lutar e peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, e o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Amana, Capá, filhos de Damasco, melhores de todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias, quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém. Só até. Eu queria, nesta noite, meditar com a igreja a respeito das curas de Naamã. Ele tinha um problema muito sério de saúde, a lepra. Só que Deus sabia que além da lepra existiam outras coisas na vida de Naamã que precisavam ser curadas. Às vezes a gente está pedindo a Deus algo, mas Ele está vendo mais adiante. E Ele sabe que a gente precisa além daquilo que nós enxergamos. Por isso, a primeira lição que eu queria tirar
desse texto que nós acabamos de ler é que a primeira cura de Naamã é que ele foi curado da dependência que ele tinha do homem. Interessante que ele era um grande general, chefe do exército do rei da Síria, um homem de respeito, e quando ele ficou sabendo que em Israel havia possibilidade da sua cura, quem ele procurou? Ele procurou o rei de Israel, certamente achando: o rei vai ter uma solução para mim. Mas às vezes a gente bate na porta de pessoas e elas não têm a solução para a gente, porque a solução está no Senhor. Então nós precisamos entender que a nossa dependência não deve ser do homem, a nossa dependência deve ser de Deus. Coloca o versículo 3, por favor. Não, 5. Vai avançando. Pode avançar. Isso. Nesse ponto aí, o rei de Israel, ele havia se desesperado. Ele estava dizendo: olha, sou eu Deus para poder curar alguém da sua lepra, para que ele envie esse homem até mim. Ele busca ocasião. O rei de Israel pensava que o rei da Síria queria uma ocasião para guerrear contra ele, para lhe infligir algum prejuízo, alguma derrota. E aí ele se desespera, porque como homem ele não tinha o que fazer, mas um homem de Deus, alguém que conhecia o Senhor, chamado Eliseu, diz: olha, por que o rei de Israel rasgou as suas vestes? Deixa-o vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Naquela época, quando alguém estava desesperado, essa pessoa rasgava as suas vestes, essa pessoa jogava terra sobre a sua cabeça. E diante do desespero do rei, que não sabia o que fazer com aquele general leproso que estava ali para ser curado, Eliseu diz: olha, tem uma solução, a solução é o Senhor. E vocês vão ver que há profeta em Israel. Nós precisamos confiar naquilo que os profetas do Senhor têm falado. Nós precisamos estar na direção da palavra do Senhor, para que possamos receber a nossa vitória. Mas aí, a segunda coisa que aconteceu com Naamã foi que ele foi colocado no lugar dele, porque ele se achava muito especial. Certamente, quando ele chegou no palácio, do rei de Israel, ele foi recebido com um tapete vermelho, com honrarias, deve ter sido colocado no melhor aposento, devem ter feito um banquete para ele, e ele se achava alguém muito importante, muito especial. Mas ele precisava ser curado do seu orgulho, ele precisava ser curado e entender que ele não era nada. E aí o que aconteceu? Vamos ler? Próximo versículo, a igreja pode ler, por favor. Veio, pois, Naamã com seus sapatos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Pode ler o próximo também. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Nem um cafezinho, Eliseu chamou ele para tomar, mandou o recado, da porta para fora: olha, vai dizer a Naamã que ele vai se lavar no rio 7 vezes e será curado. Ali, naquele momento, Naamã, ele recebe uma outra cura. Ele começa a perceber que o agir de Deus não era como ele imaginava. Porque, olha o que diz no próximo versículo, a igreja pode ler. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: este precisa comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. O direcionamento do profeta para Eliseu parecia sem sentido. Ele se indigna e diz: olha, eu achei que o profeta fosse sair aqui, colocar a mão sobre a lepra, e eu seria restaurado, eu seria curado. Mas Deus, ele tem a forma dele agir.
E nós simplesmente precisamos obedecer ao direcionamento do Senhor. Amém. Não era como Naamã imaginava, não era como Naamã estava pensando, era como Deus havia determinado. E interessante que Naamã, ele tinha um temperamento forte, né? Ele se ira, ele fica indignado, porque ele se achava alguém muito especial, ele era um general, uma pessoa temida, uma pessoa respeitada, mas ali ele teve que baixar a sua bola, ele teve que se curvar, e ele teve que obedecer o direcionamento e a voz do Senhor. Nós temos coisas na nossa vida que nós precisamos de cura, e o Senhor ele vai tratando. De repente há uma enfermidade física e nós estamos orando para a cura dessa enfermidade física, mas o Senhor, antes disso, vai realizar outras curas na nossa vida, para que nós possamos aprender a depender dele. E o que Naamã ele teve que aprender também? Qual foi a outra cura que ele recebeu? Ele foi curado da sua visão distorcida do agir de Deus, ele foi curado do seu orgulho, ele foi curado da sua dependência do homem, e ele agora é obrigado a obedecer. Alguém que estava acostumado a mandar, agora tinha que obedecer. E é o próximo texto, o próximo versículo. Lê para a gente o que diz, igreja. Não são porventura Rabã e Farpá, rios de Damasco, melhores de todas as águas de Israel? Olha aí o orgulho dele, né? Os rios de onde eu moro são melhores do que esses rios daqui. Por que eu vou ter que ir lavar neles? Não poderia eu lavar eles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Próximo versículo. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizemos-te ele, lava-te e ficarás purificado. Nesse momento aqui, Naamã, ele teve também que aprender a ouvir. Ele teve que aprender a obedecer. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então nós precisamos ouvir, nós precisamos entender que o Senhor às vezes usa pessoas para falar conosco. E nós temos que obedecer ao direcionamento que o Senhor está nos dando, ainda que nós não entendamos, ainda que naquele momento pareça sem sentido, nós precisamos obedecer ao direcionamento de Deus. E aí o que aconteceu? Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Ele não mergulhou 3 vezes, ele não mergulhou 4 vezes, ele mergulhou 7 vezes. Então, na nossa caminhada, nós precisamos de perseverança e obedecer exatamente a tudo aquilo que o Senhor está nos ordenando. Nós precisamos ter essa consciência de que o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Que o Senhor, Ele tem um caminho certo, um direcionamento certo para cada problema, para cada situação. E que nós precisamos o quê? Obedecer, confiar e descansar naquela direção que o Senhor está dando. Naamã poderia ter ido embora para a sua terra ainda leproso, mas porque ele resolveu obedecer, o Senhor o restaurou da sua lepra. E meus irmãos, essa noite aqui, esse culto aqui, é um culto de nós sermos curados também. A ceia do Senhor, né? E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Do que você precisa ser curado nesta noite? Eu queria fazer um desafio a você. Eu queria convidar aqui o Ministério de Louvor para que nós estivéssemos cantando um cântico. E durante esse cântico, cada um vai examinar-se a si mesmo e vai dizer: Senhor, eu preciso de cura nessa área da minha vida.
Senhor, eu preciso de restauração nessa área da minha vida. Toque em mim, me restaura, me dá um direcionamento. Senhor, toca na minha vida, restaura o meu casamento, restaura a minha família. Eu não sei em que área você precisa de restauração, mas essa noite é uma noite de nós nos examinarmos a nós mesmos. Como a Bíblia diz, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice. E a ceia é ministrada para todos aqueles que são batizados, né? Para todos aqueles que nasceram de novo, para todos aqueles que estão em comunhão com as suas igrejas, independente de denominação. E durante esse momento de louvor, cada um de nós vai estar tomando essa decisão. Se você quiser, vamos nos colocar de pé. Você vai poder vir aqui à frente como um ato de fé. Nesse momento de oração, nesse momento de adoração, você vai vir até aqui à frente, num ato de fé, dizendo: Senhor, eu preciso ser curado disso. Senhor, eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser curado. E eu quero começar por mim. Hoje, pela manhã, nós estávamos estudando sobre ansiedade, né? Eu preciso de cura da ansiedade nessa área da minha vida. E eu estou aqui, né, me colocando e pedindo: Senhor, restaura, restaura. O que você precisa de cura nesta noite? O Senhor pode te tocar, o Senhor pode renovar. E se você quiser, durante esse cântico, você pode estar vindo aqui à frente dizendo: Senhor, me renova, me restaura, me abençoa, renova as minhas forças, a minha fé. Senhor, me ajuda nas minhas dificuldades. Num gesto de fé, enquanto o cântico estiver sendo entoado, você pode vir aqui à frente. Coloque os seus problemas diante do Senhor. E siga a direção do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração. E cada um de nós vai pedir ao Senhor a sua misericórdia e a oportunidade de ter a chance de fazer o que Naamã fez, de ter a chance de fazer o certo, de ter a chance de seguir o direcionamento que o Senhor está dando. Se o Espírito Santo está dando direcionamento nesta noite a cada um de nós, que
seja uma noite onde a gente vem dizer: Senhor, eu vou seguir, eu vou obedecer, eu vou seguir a tua orientação. E dá uma oportunidade, Deus, para que esta semana eu possa fazer tudo diferente, que eu possa seguir o direcionamento que o Senhor está dando. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus essa direção. Oremos. Santo Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, te pedindo, Senhor Deus, a Tua direção, te pedindo, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que possamos, ó Deus, seguir exatamente aquilo, ó Deus, que os Teus profetas têm falado, aquilo que a Tua palavra tem nos direcionado. Perdoa, Senhor Deus, o que fizemos até aqui que te desagradou, mas que hoje, ó Deus, temos uma chance, ó Deus, como Naamã, de fazer o que é certo, de obedecer a Tua voz, ó Deus, e de entendermos, ó Deus, que o Teu agir, ó Pai, é segundo a Sua soberana vontade, a nos rendermos, ó Pai, ao Teu agir, a confiarmos e descansar em Ti. Espírito Santo, nos ajuda, nos fortalece, nos perdoa, livra-nos do mal. Obrigado. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Enquanto nós estaremos distribuindo os elementos da ceia, o Ministério do Louvor vai continuar cantando. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: esse pão é o meu corpo entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor, façam.
lugares. Semelhantemente, o Senhor tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor. Assim. Glória a Deus. Queria pedir ao nosso irmão Marcelo que fizesse essa oração. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão rica que nos concede. Em memória de Ti, Senhor, estamos aqui, comendo pão, tomando a ceia. Obrigado por esse grande sacrifício que nos põe de pé cada dia, Senhor. Estamos de pé pela Tua misericórdia e pela Tua graça, pela Tua vontade. Como foi maravilhoso nesse momento. Podemos juntos aqui relembrar o Teu sacrifício. Nos fortalece cada dia mais, Senhor. Cada coração aqui representado, cada família, Senhor, esteja fortalecendo, esteja renovando os laços, Senhor, contigo, Pai. Nos abençoe. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, antes de encerrarmos, eu queria também agradecer a presença dos visitantes. Todos vocês que estão vindo aqui hoje nos visitar, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe cada um e louva a Deus pela vida de vocês, tá bom? Que temos uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana na presença do Senhor, amém? Lembrando que agora no final nós temos um cachorro quente, aqueles que puderem estar
assim, colaborando, né, vai ser bênção. E a nossa irmã Bia também veio do Radical Team, né? Um final de semana maravilhoso que o Senhor a concedeu. E nós louvamos a Deus porque correu tudo bem, ela está aqui, impactada por tudo aquilo que ela viveu nesse final de semana. Vamos então orar, encerrando, né, o culto nessa noite. Alguém tem mais algum anúncio? Não? Culto na quinta-feira e também sábado pela manhã, culto de oração. Sexta-feira, 3 horas, vai ter o bazar também. Vamos orar e depois a gente vai encerrar com o culto. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra. Despegue-nos em paz, Senhor Deus, dá-nos uma semana de vitória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor e que a cura do Senhor venha sobre nós, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa está encerrada e nós também estaremos louvando.